Olá, Bianca, tudo bem? Deu certo para você? Boa noite. Estamos aqui tentando aqui com a tecnologia tentar fazer nossos ajustes porque estamos com problema de conexão com a internet. Entendeu? Então aí pedimos desculpa aí para vocês esse transtorno. Estamos aguardando aqui a Bianca. Tudo bem, Bianca? Boa noite. Tudo Acho que agora bem? deu certo. Deu Agora tá certo? melhor, agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Então, é probleminha na conexão, a gente pede perdão para as pessoas, né? Perdão aí para o pessoal que está nos assistindo, que nos acompanha. Mas essas coisas acontecem, é normal, né? As coisas de Mais conexão. ao vivo, né, Bianca? É, ao vivo acontece, né? Então, sejam todos muito bem-vindos para a 17ª Jornada Quântica 520. Hoje o nosso tema é: será que eu posso afirmar que passado e futuro não existem e que são meras projeções da mente humana? Ora, vocês concordam que passado um dia foi agora e que o futuro um dia será agora também? Boa noite, Ismênia, seja bem-vindo. Então, se o futuro existisse, nós poderíamos fazer alguma alteração do futuro agora. Definição de Eckhart Tolle, né? Segundo o livrinho que nós sempre estamos estudando e direcionando o nosso trabalho, o livro do nosso querido professor Clayton Alves, né? Que é mestre em física. E o que eu busquei a análise dessa questão para as pessoas? Porque isso vai ter repercussão em dores físicas, né? Dores emocionais, dores espirituais, dores mentais. Por quê? Porque tudo reflete através da nossa emoção e tem a ver com o tempo. O tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, né? Os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. A palavra tempo, ela pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto em que ela é empregada. Vejamos alguns contextos. Por exemplo, no tempo bíblico. Então, de acordo com Eclesiastes 3, em relação ao tempo, há tempo para todas as coisas. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Tudo tem o tempo, né, determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E a nossa mente, né, Matilde, a mente, quando a gente está no passado, ela apenas guarda informações vivenciadas que são lembranças, recordações, em forma de aprendizados e experiências, e também pelo registro na história, ao longo da existência. Já quando a gente está no futuro, mais é uma projeção mental de situações que ainda não existem. O que acontece que leva muito a situações de dor, né, Matilde? É quando a gente, ao invés de permanecer no único estado que existe, né, no único momento que existe, que é o aqui e o agora, a gente busca informações do passado, só que essas informações, essas memórias são negativas, né? E a gente às vezes projeta um futuro também negativo. Isso aí gera várias consequências, né, Matilde? Entre elas tem vários tipos de doenças. Você quer falar um pouquinho para nós o tipo de doença que pode desenvolver? Bianca, você citou aí a questão da Bíblia, e na Bíblia diz: o futuro a Deus pertence. Né? Então, se você confia, né, nesse pertencimento, nessa definição que Deus vai dar para você do futuro, você não tem a preocupação, né? E aí, como eu estava dizendo antes, Bianca, quando a gente existe o tempo passado, né? O presente e o futuro.
E quando nós vivemos muito mais no passado, nós nos tornamos pessoas tristes, melancólicas, pessoas deprimidas. A maioria das pessoas que sofrem de tristeza, de depressão, são pessoas voltadas muito para o passado, das lembranças. Por quê? Porque isso até é como se fosse uma culpa do que eu deixei de fazer, do que eu poderia ter feito e que eu não fiz, né? Ou então, por que que eu fiz daquele jeito? Nossa, como que hoje eu percebo que eu poderia ter feito diferente? Então, eu sofro pensando no passado, mas eu jamais vou ter como voltar lá. Então, é por isso que eu até escrevi o meu e-book com esse tema. Você pode sim ressignificar sua vida, porque você pode voltar o seu olhar para um passado que foi diferente do que você vê hoje e você ressignifica esse passado, né? Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito diferente. Por que que eu não fiz assim? Então, se eu fico com esse sofrimento, né, que o tema nosso tempo e sofrimento, então nós não podemos fazer desse tempo passado um tempo de sofrimento, ficar o tempo todo hoje lamentando. Nós poderíamos aqui, né, Bianca, eu, com a idade que eu tenho, passar o resto da minha vida agora sofrendo pelas coisas que eu deixei de fazer, né? Sobretudo na vida, né? Sobretudo na vida, no lado profissional, no lado conjugal, na criação dos filhos. Como a gente olha para a criação dos filhos, a gente percebe, nossa, quantas coisas eu poderia ter feito diferente se fosse hoje, né? Mas esse passado, ele é uma referência para que eu possa hoje perceber, né? E pensar na minha vida no futuro, né? O tempo, Pensar na minha independente. vida no futuro, né? Verdade. Como vai ser o meu futuro? O meu futuro depende dos pensamentos que eu tenho hoje. O meu Exatamente. futuro, ele Você depende pode dar um novo incondicionalmente, contexto. né, Bianca? Você pode projetar um novo futuro. Tudo vai depender de, tipo assim, você teve uma lição com o passado, você teve um aprendizado com o passado, mas você não precisa necessariamente projetar o seu futuro com base nas suas experiências negativas do passado, né? Porque quando a gente projeta o futuro com a base nas experiências negativas do passado, a gente traz sofrimento para o nosso presente. É onde que entra as terapias energéticas vibracionais, né? Elas atuam nesse tratamento terapêutico, porque ela ressignifica aquilo de negativo que você traz lá do passado, através das terapias, de sessões terapêuticas. Quando a gente cria identidade com a nossa mente, que ela mente para nós, né? Porque para a mente subconsciente, ela é atemporal. Então, assim, a gente está no aqui e no agora, mas se a gente ficar recordando lembranças negativas, é como se a gente estivesse revivendo aquela dor, aquele sofrimento aqui e agora no presente. Então, às vezes, a pessoa fica assim, naquela depressão, naquela angústia, naquela tristeza. Por quê? Porque a mente é atemporal. Você conectou, você disparou um gatilho, lembrou de uma recordação negativa lá do passado, aí você começa a remoer, a ressentir, a sentir todos aqueles sentimentos que te trazem dor, né? E esse é o tempo passado. Aí, ora, a mente te leva para o futuro. Aí começam os desafios também, porque a gente começa a projetar, né? Projetar com base em experiência negativa um futuro. Por isso que normalmente, quase todas as pessoas criam um futuro negativo. Porque a mente, sendo atemporal, ela vai criar com base naquelas experiências negativas. E qual é o problema, né, que encontra qual problema você encontra no aqui e no agora? Se a gente parar agora para refletir e eu te perguntar assim, Matilde, qual problema você tem aqui e agora, nesse exato momento? Você vai falar bem? Você não tem problema agora, eu também não tenho problema nenhum agora, nesse exato momento,
19h30 da noite. Mas se eu começar a permitir que a minha mente fique no comando, ela vai me levar ou para o passado ou vai me levar para o futuro. Se ela me leva para o passado, causa essas dores de depressão, angústia. Se ela me leva para o futuro, ela me gera ansiedade, né? Agora, se eu começar a pensar no passado, vai buscar nos registros da minha memória, lembranças, né? Algo, como você falou, algo que deixou de fazer, trazer sentimento de culpa, de remorso, tudo isso que você falou. A não ser que, normalmente, todos nós, quando lembramos do passado, nós temos mais experiências negativas do que experiências positivas. Então, quando a gente vai se recordar, a gente pode fazer essa escolha, né, Matilde? Falar, não, eu quero lembrar apenas de coisas boas. Se eu conseguir, através de terapia e através de processo meditativo, entrar em contato com lembranças positivas, o que eu vou fazer? Vou projetar um futuro positivo. Agora, se eu ficar me conectando a lembranças negativas, o meu futuro será muito negativo. Pode ser um futuro de dificuldade, de escassez. Por isso que está tudo muito ligado a como foi a nossa infância, né, Matilde? O que a gente passou na infância? Toda aquela experiência que a gente viveu. Tudo isso é levado em consideração. Seja bem-vinda, Inês. Lembrando que o passado ruim ou bom, ele é uma base, um exemplo para o futuro, né? Ele serve como base para que você possa ressignificar o seu passado e refazer a sua vida. Então, nesse momento, no momento presente, que a gente percebe o passado e que a gente percebe também, pensa, né, projeta, porque o futuro, ele só é projeção, o futuro, ele é um planejamento, o futuro, ele é uma expectativa. E aí, Bianca, a gente fica pensando que quando a gente fala do passado, da tristeza, da melancolia, da depressão, a gente percebe também quantas pessoas sofrem muito mais porque elas vivem mais na expectativa do futuro. Ela deixa de viver o momento presente para poder se projetar num futuro que ela é responsável por essa construção através do pensamento dela. Então, essa expectativa, ela gera, esse excesso de expectativa do futuro, ele gera ansiedade. E é justamente a ansiedade que ela nos traz, né, para várias doenças emocionais, né, Bianca? Várias doenças que hoje é característico, né, de inúmeras doenças que são causadas pelo excesso da ansiedade, como a síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado. São muitas doenças que são causadas justamente por esse excesso de preocupação com o futuro. Nossa, o que vai acontecer se eu perder meu trabalho? O que vai acontecer se eu ficar doente? O que vai acontecer se eu não conseguir pagar minhas dívidas? O que vai acontecer? Então, a pessoa que fica nesse futuro, né, que é um futuro construído pelos seus pensamentos, pelo seu excesso de pensamento, e você vai gerando e traz para o emocional, porque nós sabemos, né, Bianca, que o pensamento com o sentimento, né, e quando a gente quer uma coisa, a gente sente que já está lá. Nossa, eu estou vendo que minhas contas não vão ser pagas, eu tenho certeza que eu não vou dar conta, o negócio não tá bom para mim, entendeu? E aí a gente vai cada vez fortalecendo mais. E o que acontece não é o que eu quero, o que eu desejo, é o que eu sinto, né? O pensamento acompanhado do sentimento é que vai nos trazer. Então,
quem é que sofre essas consequências? O nosso corpo físico, né? Que Exatamente. síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade tira o sono, ansiedade, e aí são muitas situações que vão acarretando com esse projeto esse excessivo de futuro. Não é isso, É Bianca? verdade. Quando uma pessoa ela está profundamente identificada com as projeções futuras negativas, o seu corpo, né, como você acabou de falar, só que você falou em outras palavras, começa a produzir uma química hormonal correspondente de estresse, preocupação, luta ou fuga, pois nosso cérebro não diferencia o real do imaginário e todas as ações do cérebro ocorrem no momento presente. Então é muito importante o que está na Bíblia, né? Vigiar. Vigiar o tempo todo não é uma tarefa fácil. Para a gente que é terapeuta, já é uma tarefa difícil. Imagina uma pessoa sozinha que não tem condições de fazer uma avaliação, né? Uma autoavaliação. Então, é necessário, é fundamental a presença de, né, o acompanhamento de um terapeuta, porque ele vai identificar para vocês, né, clientes, com maior clareza onde está o seu desafio. O que precisa ser trabalhado, qual é o sentimento que você vem passando, está te tirando o sono, né? Ou a situação no caso de uma depressão, como que tem que ser trabalhada a questão. Então, assim, as pessoas têm que ter o acompanhamento de um terapeuta, é fundamental. Né? E a gente vem com a proposta também de, juntamente com as terapias integrativas, a gente também, né, oferece para quem tiver interesse a associação dos produtos quânticos, que são moduladores energéticos, que vão trabalhar cada frequência de cada órgão do seu organismo, e no caso do mental, do corpo mental, que os produtos eles alcançam até os corpos sutis, né? Então, esses produtos associados às terapias energéticas, como a barra de Axis, como a EFT, como o Ponopono, Reiki, essas vai ser o quê? Vai ser potencializado. Então, o resultado vai chegar até mais 90% do resultado positivo. Então, assim, é muito interessante. Quem tiver interesse em marcar uma sessão comigo ou com a Matilde, é só contactar a gente pelo direct, né? Que a gente assim que a gente puder, a gente responde para a pessoa. E é muito interessante, por quê? Porque exatamente por essa situação da pessoa ou permanecer muito no passado ou permanecer muito no futuro e estar o menor tempo presente, é que está gerando diversos distúrbios emocionais e, consequentemente, atingindo o corpo, né? Porque a pessoa somatiza essas emoções, atinge o corpo físico e vai gerando o quê? Vai desencadeando doenças, distúrbios. Começa no emocional, vai para o corpo vital, né? Atinge o mental até chegar no físico. Então, a proposta nossa com as terapias integrativas é essa, associada até para quem tiver interesse, né, Matilde? Utilizar esses produtos quânticos, que é algo assim que eu considero como revolucionário. Porque o que tem de resultado, entretanto, poucas pessoas conhecem, né, os produtos. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre os produtos, pode depois procurar eu e a Matilde, porque algumas pessoas nos assistem, Matilde, mais tarde. A live fica salva no seu IGTV e o pessoal normalmente vai assistir mais tarde ou assiste amanhã, cada uma no seu tempo, né? Então, a gente quis trazer essa proposta aqui, desse tema, porque é um tema, gente, que tem tudo a ver com a física quântica, né? A física quântica é o estudo também da energia, da frequência, da vibração e como que traz o resultado de permanecer no passado ou no futuro um resultado negativo para vocês. Ai, Bianca, é muito bom, sabe, você colocar isso para as pessoas, porque é isso que a gente está buscando nesse momento de, assim, que a humanidade, né, o planeta está passando por um momento de transição e a terapia assim, que a gente chama de TIV, né, a terapia integrativa vibracional, ela vem justamente e aí, Bianca, nós estamos falando
a muitos passos à frente de muitas pessoas que nunca ouviram falar. Né? Então, o que é que nós estamos propondo? Que as pessoas que têm a necessidade, que queiram conversar, que as pessoas não fiquem, porque nós sabemos o quanto essa pressão que está acontecendo no universo, com essas mudanças, né? Com a pandemia, com tudo isso que está acontecendo, mexe com todo mundo. E com isso também vem o lado bom dessas terapias que contribui, que facilita para que as pessoas percebam, né, dentro delas, a resposta de tudo que elas buscam. Nós não vamos oferecer o remedinho do conta-gota que vai resolver o problema. Nós vamos, junto com a pessoa, deixar que ela perceba a força interior, o poder que ela tem e que como é que ela vai resolver o seu problema e que ela nunca sinta sozinha nas dificuldades, né? Seja na ansiedade, seja na depressão, seja na tristeza, né? Eu me lembro muito bem quando antigamente falava que a pessoa morreu de tristeza, né? Hoje a gente fala depressão, mas existe a depressão, existe a tristeza. Então, é isso que a terapia integrativa vibracional propõe, que as pessoas, que nós estamos juntos para mostrar, para fazer com que essa pessoa perceba a energia, o potencial dela, a capacidade que ela tem de se interiorizar e buscar, né, a força interior da sua centelha divina, do seu Deus interior, do seu eu, né, para que ela resolva, que ela fortaleça e que ela consiga dar o seu salto quântico, o seu salto de vitória e de fortalecimento. E quanto mais pessoas buscam as terapias, quanto mais pessoas buscam se energizar, né, através da meditação. E aí nós temos várias ferramentas, nós estamos aqui o tempo todo dizendo isso, nós temos várias ferramentas para oferecer, né? Porque se nós estamos em uma luta, nós precisamos de armas para combater. E a terapia integrativa, ela propõe essas armas, essas ferramentas para que essas pessoas lutem e ela mesma consiga encontrar a solução e o fortalecimento para chegar à sua plenitude, com leveza, levar uma vida com tranquilidade. Apesar de nós não vamos acabar com todos os problemas. Os problemas sempre existiram. Quando eu fico ouvindo falar da pandemia de 1918, não dá para acreditar que morreu 50 milhões de pessoas naquela época. Então, nós estamos vivendo um momento agora que, para nós, é inédito, mas já houve pessoa, minha avó tinha 7 anos de idade quando ela passou por isso, entendeu? Então, o mundo gira o tempo todo. Então, o que nós precisamos é de nos fortalecer e conviver com essas coisas de forma energizada, né? Essa é a nossa proposta, né, Bianca? É verdade. E nós, como terapeutas, a gente vem trazer o quê? A gente vem trazer uma ajuda para o cliente, né? O nosso papel é ajudá-lo através das terapias energéticas, que são métodos, né? Métodos de tratamento, através de energia manipulada, energia trabalhada. Por exemplo, o reiki, a barra de axis, a gente trabalha com a energia. A gente faz o quê? A gente faz o realinhamento dos chakras, dos meridianos. Então, o corpo, nosso corpo é matéria, mas ele é feito de energia, como a fórmula de Einstein, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz. Então, assim, nosso corpo é energia condensada. E os corpos sutis que a gente não está vendo a olho nu aqui, são energias sutis. Nós trabalhamos desde o corpo, do corpo vital, do corpo mental, até chegar no corpo físico.
Então, o resultado, tudo isso que a gente está trazendo já é comprovado cientificamente, tem comprovação, tem experiência feita. Então, assim, não é balela, não é conversa, né, Matilde? É tudo fundamentado mesmo em experiência científica. E a terapia integrativa trabalha com isso. Ela vem complementar a saúde quântica no Brasil, né? No Brasil ainda é recente, mas já é quântica no mundo inteiro. No mundo inteiro já veio complementar a saúde quântica. E até tem um livro aqui que eu estou estudando, o professor Wallace Lima, que ele também é um estudioso, né? Ele é físico e estudioso também de saúde quântica no Brasil. Inclusive foi professor do nosso querido professor Cleiton Alves. E ele traz aqui nesse livro que, dentre as terapias que eu e a Matilde já somos formadas e as outras que nós estamos formando agora, elas já são mais de 29 terapias aceitas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Ou seja, ela veio para complementar, para integrar o sistema de saúde como terapia que traz resultado positivo para as pessoas. Porque na medicina ortodoxa, tradicional, o que acontecia? Tratava-se o ser humano apenas como partes, né, de um físico, não como um todo, como um ser holístico. Hoje nós já somos tratados, né, pelas terapias energéticas vibracionais como um ser holístico, como um todo. Até a constelação sistêmica, eu acho ela muito interessante também, todas vão somar. Uma agrega a outra, né? Vão somando a potencialidade do resultado. A constelação sistêmica é assim: se eu trato um indivíduo do sistema, eu consigo tratar todo o sistema. Olha a eficácia deste tratamento através da terapia energética vibracional. Isso aqui, para muitas pessoas, Matilde, é algo assim, muita novidade. Para nós, sempre foi extraordinário, sempre vai ser, porque isso aqui, para mim, é revolucionário. Esse tratamento com as terapias integrativas é algo assim revolucionário dentro da saúde, do mundo, não é nem do Brasil. Bianca, nosso tempo está esgotando, né? Então vamos agradecer o pessoal, né? Muito obrigada a todos que estiveram aqui, os que vão assistir a gente mais tarde. Gratidão. Gratidão, Matilde. E Bianca, e lembrando que na próxima quinta nós vamos falar do poder do agora, uma coisa que eu amo falar sobre esse poder. Nós falamos do passado, do presente, do futuro, né? Aí, aliás, do futuro. E na próxima quinta nós vamos estar falando do presente, que é o poder do agora, né? E aí, já fica aqui nosso convite. Tá? Quem tiver alguma sugestão, quem tiver alguma pergunta, olha, pessoal, a gente está querendo interagir mesmo com todo mundo. Quem tiver sugestão, quem tiver pergunta, nós estamos aqui para fazer esse diálogo, fazer esse bate-papo, porque isso é uma manipulação de força, isso é uma troca de energia, tá? Então, boa noite para todo mundo, beijo no coração, Bianca. Gratidão, amiga. Muito bom, tá, estar aqui com você. Obrigada. É um prazer muito grande. E desejo uma boa noite para todo mundo. Bom descanso, tá? Beijo.